Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando como teria sido o rosto de Jesus, a face, a aparência dele. Embora não exista qualquer pintura da época, é possível sabermos como deve ter sido o rosto de Jesus. Uma coisa é certa, a grande maioria das representações artísticas de Jesus não tem qualquer fundamento e se originou de pinturas bizantinas do sexto século. Nessa época, as imagens já traziam um halo ou auréola em torno da cabeça, e isso tinha sido emprestado dos deuses pagãos, que são representados assim. É possível você encontrar auréolas representando o sol sobre a cabeça dos deuses egípcios. Essa não foi a única coisa que a cristandade emprestou dos pagãos, ou até mesmo roubou. Roubou, como é o caso de muitos dos tesouros considerados artísticos, que hoje estão de posse do Vaticano. Na verdade, aquilo foi uma pilhagem, foi feita em nações antigas e muita coisa foi levada para o Vaticano. Até aquele obelisco que tem na praça ali, onde aparece a Basílica lá. Uma imagem de São Pedro, que tem lá no Vaticano, nada mais é do que uma antiga estátua pagã do deus Júpiter, que foi devidamente adaptada e rebatizada com o nome de São Pedro. Os fiéis que fazem fila para beijar os pés da imagem, que estão até gastos agora, ignoram que estão beijando os pés de um ídolo pagão. Em 1 Coríntios 10, 20, o apóstolo Paulo diz: as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Vale lembrar que a partir do ano 300, depois que o cristianismo foi habitar onde está o trono de Satanás, como fala Apocalipse 2:13, que é Roma, e depois que se transformou então na religião oficial do Império Romano, a conversão tornou-se obrigatória e os cristãos que até então eram perseguidos se transformaram em perseguidores dos pagãos e os batizavam de forma compulsória, eram obrigados a serem batizados. Para tornar o cristianismo mais palatável aos pagãos, os deuses romanos foram adaptados, foram reciclados, foram reinventados como santos católicos. E um processo muito parecido com o que foi feito pelas religiões africanas depois que desembarcaram no Brasil. Já na África, os missionários católicos iniciaram a associação dos deuses africanos com santos católicos para atrair os africanos. E quando esses desembarcaram no Brasil, trouxeram o costume que era conveniente para evitar serem perseguidos aqui por sua religião. Então você vai encontrar em candomblé, em umbanda, macumba, nessas religiões africanas, uma associação entre os seus deuses e os santos do catolicismo. Considerando que tudo isso aconteceu, não é de estranhar que a cristandade tenha adotado diferentes e convenientes representações do rosto de Jesus para torná-lo aceitável, conforme a época e lugar onde era anunciado. As mais comuns são as que mostram um Jesus de cabelos longos, loiro ou castanho claro, de pele bem branca e olhos muito azuis. Para o mundo ocidental, que adotou o padrão ariano de beleza, isso serviu como uma luva para aqueles que consideram o homem branco, europeu, caucasiano, superior às outras etnias. As representações de Maria seguem o mesmo modelo. Mas como era a aparência de Jesus? A Bíblia responde: não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Isso está em Isaías 53, 2, profetizando a respeito do Messias que viria. Tão comum era o rosto de Jesus que ele se confundia na multidão. Quando Judas acompanhou os soldados para prendê-lo, ele precisou combinar um sinal para que não prendesse a pessoa errada. Aquele que Judas beijasse, esse era Jesus. Em Mateus 26, 48, e o que o traía tinha lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. Em um momento e lugar como aquele, que estava iluminado apenas por tochas, era noite, Jesus era parecido com qualquer outro dos seus discípulos. Cabelos e olhos pretos, pele morena e talvez aquele nariz adunco, bem ao tipo do Oriente Médio. Basta olhar qualquer habitante da Palestina que não tenha uma mistura genética da Europa para você entender a aparência de um judeu do primeiro século. Quanto aos cabelos, o costume na época era de cabelos curtos, não longos, como aqueles Jesus das imagens que nós vemos por aí.
já que o apóstolo Paulo escreve ser desonroso para o homem usar cabelos longos, em 1 Coríntios 11:14. Ele diz, ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o homem ter cabelo crescido? A exceção era para quem fizesse voto de nazireu, como foi o caso de Sansão. Mas, nesse caso, além de não cortar o cabelo, o nazireu, não confundir com Nazareno, que é a cidade de Nazaré, o nazireu não podia beber vinho e nem tocar um corpo morto. Não existe qualquer indício de que Jesus fosse um nazireu, muito embora ele tenha sido interiormente nazireu, por ser separado do pecado. O salvo por Cristo é também, num certo sentido, nazireu interiormente, graças à posição que ele agora tem em Cristo. Portanto, quando você encontrar alguma imagem de Jesus de olhos claros, olhos azuis ou verdes, cabelos longos, loiros ou castanhos claro, pele branca, você estará diante de uma imitação desavergonhada, cujo objetivo é apelar para o seu senso estético e fazer você acreditar que Jesus é bom porque é bonito. Porque é bonito, é magro, é caucasiano. Não se deixe enganar pelos manipuladores da fé, aqueles que tentam moldar você segundo as ideias dos homens. Não. É bem provável que em uma situação assim você esteja diante de uma imagem de um homem europeu, talvez do próprio artista que pintou aquela imagem de Jesus. Em todas as épocas sempre foi uma prática comum entre os artistas usarem a si mesmos como modelo para alguns dos seus personagens de seus quadros. Da Vinci deve ter feito isso, e certamente foi o caso de Haddon Sundblom, o artista que ficou conhecido por pintar o Papai Noel nas propagandas da Coca-Cola de antigamente. Por sinal, o próprio artista era aquele ali, era aquele Papai Noel. Ele era o seu próprio modelo, o nariz, as bochechas vermelhas deixavam claro que refrigerante não era exatamente a bebida que ele preferia beber.